Oi, gente, tudo bem? Esse é o Maquiando Cliente real e oficial. Ela ia para um casamento e perguntei se poderia gravar, ela autorizou. Então, vamos lá começar essa maquiagem. Ela tá com a pele limpa, eu só tonifiquei o rosto dela com um tônico normal, não é adstringente nem nada, tá? Apliquei o Fix e logo depois eu apliquei o hidratante. Lembrando que eu sempre espero secar um produto e outro entre 2 minutos ali pra gente dar o tempo de secagem deles. Apliquei bastante ali abaixo dos olhos para a base que a gente for aplicar não ressecar nessas áreas. Apliquei a blindagem e espalhei no rosto dela com as mãos, porque eu achei que ela tá aderindo melhor na pele com as mãos. Para quem tem furinhos na pele, que é as cicatrizes de acne, eu prefiro. Apliquei um primer com efeito blur ali na parte do nariz e na lateral para disfarçar um pouquinho os poros abertos. Primeiro eu comecei com a sobrancelha, então o que que eu fiz? Eu penteei bastante ela com uma cerinha pra gente poder grudar essa sobrancelha no rosto, pra poder ficar bem firminha. Eu gosto do efeito mais natural da sobrancelha, então chegou no resultado que eu queria. Fui corrigindo a sobrancelha dela, o que não é falha, mas é só pra dar uma preenchida pra ornar com a maquiagem, tá? Vocês viram que eu não delimitei ainda, porque primeiro eu vou fazer a aplicação da base. Então, essa maquiagem também foi feita antes de eu fazer os cursinhos que eu fiz. Por isso que a base eu pesei um pouquinho a mão, mas entendam, estou em fase de evolução. Apliquei a base com um pincelzinho siliconado, que eu gosto muito de usar esse pincelzinho, mas de forma regulada, vamos colocar assim. E já fui fazendo um acabamento com a esponja. A esponja não sai de mim, então por mais que eu faça 300 mil cursos e a esponja não existe no curso, eu vou voltar com a esponja, gente, não tem jeito. E olha, sou viciada em esponja. Na parte da sobrancelha ali em cima, com o pincelzinho língua de gato e a base, eu vou fazendo o contorno da sobrancelha. Eu quase nunca faço assim, só que como ela tem uma sobrancelha bem preenchida e grossa, eu adoro o acabamento assim, em sobrancelha assim, entendeu? Quando a sobrancelha não tem muito cabelo, muito pelinho ali, eu prefiro fazer primeiro a maquiagem, a base do rosto todinha e depois eu venho fazendo a sobrancelha. Ali na parte da testa, que é na parte da sobrancelha, eu passo a esponjinha com a bunda, onde não tem tanto produto, para tirar aquele acúmulo de produto que fica ali perto da sobrancelha com o pincelzinho língua de gato. Vim com o corretivo um pouquinho mais claro, passei ele por toda a extensão abaixo dos olhos dela. E eu dou sempre batidinhas, tá? Na parte de iluminação ali do centro, eu passei só um pouquinho, que ela já tem o nariz bem fininho, então ia ficar bem bonita essa iluminação dessa forma. Voltei com a esponjinha e fui dando batidinhas e na parte do nariz, puxem essa abinha do nariz, que é onde a gente acaba esquecendo. Dei o acabamento onde a gente aplicou o corretivo mais claro e eu já vim fazendo o contorno. Hoje os quero-quero resolveram aparecer. Eles querem aparecer. Apliquei o contorno mais escuro nas laterais do rosto e passei só um pouquinho ali na mandíbula, só para poder devolver um pouquinho a sombra. Na parte do nariz, eu já fui aplicando e já fui esfumando. O que que acontece? Eu só fiz do meio pro final. Por quê? Entre os olhos dela é mais fino do que o restante do nariz. Então, eu fiz do meio pro final. Voltei com a esponjinha para tirar todo o excesso de pó que a gente colocou e para dar um acabamento muito melhor do que se eu tivesse colocado só o pó e ter esfumado com o pincel. Eu gosto do efeito de voltar com a esponja, não tem jeito. Apliquei o blush e aí eu vi que eu desci um pouquinho mais do que eu deveria descer. Então, voltei com a esponja para poder limpar. É como se a esponja funcionasse como uma borracha. Peguei o iluminador facial e passei ali na lateral do rosto, já passei nos pontos centrais onde eu quero iluminar. Vim com o dedo é mais para poder tirar o excesso do que fica. No nariz eu passei quase em todo o nariz ali no topo, vocês viram que eu acho muito bonito o efeito que fica do iluminador dessa forma. Passei bastante ali no queixo, porque para poder elevar um pouquinho mais o queixo para ficar condizente com a parte ali de cima da testa. Tirei o excesso de
produto que fica ali abaixo dos olhos para poder aplicar o pó. O pó, como eu falei, é pressão, não é força, porque eu preciso que esse pó adere bastante ali embaixo, em toda a parte de cima do nariz, como é a primeira parte que sai, eu aplico bastante pó e em torno, tipo, quando eu aplico, eu deixo em torno de 2 a 3 minutos no rosto, aderindo na pele, para depois eu vir tirando o excesso. Então, eu dou essa pausa. Peguei um pincelzinho bem fofinho e fui tirando todo o excesso de pó que fica na pele, depois de eu esperar esses 2, 3 minutinhos. Na parte de baixo dos olhos, eu vim com um pincelzinho menor. Aí eu apliquei o fix para poder finalizar e dar acabamento, que eu gosto bastante. Agora vamos para os olhos. Agora sim eu vou delimitando a parte de baixo da sobrancelha. Percebam que eu utilizei um corretivo bem mais claro, porque a proposta da maquiagem que a gente queria era uma parte de cima um pouquinho mais clara. Dei acabamento com uma esponjinha menor. A maquiagem que a gente escolheu era uma mais delicada, é uma clássica mais delicada, com um pouquinho de brilhinho. Passei o iluminador para poder ficar mais fácil de esfumar aquela parte de cima. E é o mesmo iluminador que eu utilizo na pele. Já apliquei no cantinho interno também. Comecei com um marronzinho mais quente, porque a gente queria a proposta da maquiagem um pouquinho mais quente também, pela cor do vestido que ela utilizaria. Então, na parte de baixo, a gente decidiu fazer só um marronzinho, já que ela queria a proposta bem delicada. Só que na raiz dos cílios, eu passei um marronzinho um pouquinho mais escuro para dar um efeito maior de volume de cílios. Dentro da linha d'água, eu passei o mesmo corretivo que a gente passou em cima ali dos olhos. Pode ser um lápis bege ou um lápis preto, aí fica a escolha da cliente e a sua também, né, se for para modelo. Aí vamos começar ali na parte de cima dos olhos. Peguei um marronzinho, mesmo que a gente utilizou na pálpebra inferior, e fui aplicando por toda a extensão do olho dela. Porém, percebam que eu não passo no cantinho interno ali embaixo. Eu só vou dando esse movimento vai e vem e esfumando. Peguei um pincelzinho menor, porém é a mesma sombra. E aí eu já vou aplicando e já vou esfumando. Sempre movimentos vai e vem, movimentos batidinhas. Tá acelerado, gente, mas é assim, a mão bem leve. Aí eu apliquei uma sombra um pouquinho mais clara na parte interna, não apliquei corretivo nem nada, porque a gente não tinha passado sombra ali, então ainda tinha um restinho de corretivo. Voltei com o primeiro pincel só sujo de produto, ele não tem mais produto, é só os resquícios, e fui tirando todo o excesso de sombra e dando acabamento. Na raiz ali dos cílios, eu passei um delineador e fui aplicando só com as pontinhas. Vocês viram que eu nem aplico certo. Por quê? Eu vou esfumar esse delineador. Se caso eu quisesse um delineador certinho, eu já fosse, né, fazendo o delineador certo. Porém, eu gosto de fazer o delineado esfumado, porque eu tenho a impressão de que aumenta o olhar. E eu consigo ver a sombra que tem no olho dela. Depois de ter esfumado, eu voltei com um pouquinho de preto e passei ali pra dar acabamento. Gente, o acabamento vocês têm que demorar mais do que o resultado da maquiagem em si. Apliquei uma asa de borboleta, só na parte interna ali dos cílios, mas no final eu decidi colocar no cantinho interno dos olhos também. É porque eu não filmei, porque depois que eu terminei tudo, eu falei, vamos colocar? E ela falou que vamos, e aí a gente colocou. Apliquei máscara de cílios por toda a extensão e coloquei uns cílios mais longos. O olho dela é bem redondinho, então eu decidi colocar uns cílios mais longos para poder alongar o olhar. E deu certo. Aplico, dou uma firmadinha para saber se tá bem coladinho. Nos lábios, a gente optou por um batom semi-mate. Então, como a cor que ela tinha gostado, eu só tinha um batom mate, eu misturei com um pouquinho de gloss labial, mas é bem pouquinho mesmo, é só para dar esse efeito molhado. Não é para vir com os glitters que tem no gloss labial, sabe? É só para dar um efeito molhado. Então, não gosto de fazer a aplicação do batom direto com o aplicador, por conta de higiene e também porque aqueles aplicadores que você descarta, sabe? Eu acho muito grotesco, então eu gosto de fazer a aplicação com o pincel língua de gato pequeno. E esse é o resultado final da maquiagem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado
E minha cliente adorou. E é isso que importa, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!